muda a relação que a gente tem com o produto, porque quando a gente está satisfeito com o atendimento, a gente gosta ainda mais do produto e a gente quer voltar, a gente quer adquirir novas coisas. E é interessante na relação, agora fugindo do empresarial, agora me toquei com o que a Giovanna falou, é uma questão pessoal, porque às vezes as pessoas ficam despejando suas frustrações, suas raivas em cima da gente gratuitamente. E a gente não tem que receber isso. Né? Então, às vezes, você você tem que prestar atenção e se afastar disso. Imagina como cliente. Mas tem que ser tratado de outra forma. Então, vamos nos trabalhar, né? Isso é uma questão psicológica. Por isso que a transformação de vidas também, nossa e da cliente. Tu vais, né? Assim, continuar, desculpa. Oferece a oportunidade para ela. Sim. Então, meninas, programa da anfitriã. Tem desculpa. Todo mundo aqui conhece o programa da anfitriã, acredito eu. Sério. Quem não conhece, eu vou falar um pouquinho. Então, o programa da anfitriã, você vai escolher uma pessoa, de repente, a cliente, e vai pedir para ela convidar as amigas dela para uma sessão de beleza, né? Então, tem várias formas de você trabalhar essa anfitriã. Mas, se você mima, de certa forma, essa anfitriã, ela vai estar mais empolgada para convidar as amigas dela. Porque a gente sabe que a gente tem que ter esse incentivo. Que a gente só ligar e dizer, olha, vamos marcar uma sessão, chama as tuas amigas. Eu estava assistindo um treinamento essa semana, justamente estudando para dar esse treinamento, que a diretora falou assim, se você não tiver empolgado, se você não tiver entusiasmado com o programa da anfitriã, você não vai entusiasmar ninguém. Ela diz assim, que o seu pensamento está diretamente ligado. Porque ela diz assim, gente, cansei de várias vezes ligar para as pessoas, mas eu dizia, tomara que não atenda. E isso tem poder. E a gente passa e a gente vê que o dia não foi produtivo, que a gente tentou, mas por quê? Porque por trás, por mais que a gente tivesse fingindo que a gente estava fazendo, por trás a gente mesmo estava se babando. A gente estava, tomara que ela não atenda, tomara que ela não aceite, tomara que... Não é? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar empolgado. A gente precisa dela, mas a gente precisa, em primeiro lugar, por isso que eu disse, não podemos ver cifrão, não podemos ver venda. Porque quando a gente vê isso, é muito diferente o relacionamento que a gente constrói. Porque se você vê a sessão como um todo, que você vai se divertir, que você vai mudar vidas, como eu falei, a venda é consequência. Mas quando você vai pensando nisso, acaba nem acontecendo a venda. Então, só um parênteses, a questão que tu falou de anfitriã, né? É interessante a gente sempre ir na casa das pessoas ou a gente pode marcar na nossa casa. Porque eu tenho algumas amigas que falam assim, Carlinha, eu vou na tua casa, pode ser aí? E aí, assim, é ruim porque confunde as coisas ou é bom a gente ir na casa dos clientes? É uma pergunta, né? Olha, assim, eu não vejo problema nenhum. A gente marca na casa da cliente porque é uma facilidade, porque a gente já sabe que a cliente ela já quer desculpa, né? Questão então, de comodidade, exato, né? é uma questão de comodidade. Se ela achar que na sua casa é melhor, de repente ela não está se sentindo à vontade na casa dela porque ela acha que a casa está bagunçada, ou se você insiste em fazer na casa dela, o que pode ocasionar? Ou ela vai desistir da sessão, ou a sessão não vai ser produtiva, como poderia ser. Então, se ela está se disponibilizando para ir na sua casa, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você ainda se sente mais à vontade, porque você pode fazer uma coisa mais arrumada. Porque assim, nem todo mundo tem carro. Então, lá você tem tudo, até produto para fazer pronta entrega, você vai ter lá. Né? Não vai, às vezes a gente vai numa sessão, a gente não consegue levar tudo, e a gente vai dizer, olha, a gente vai ter que se encontrar no outro dia, porque já é uma comodidade, é mais para você também. E você se sente mais à vontade, você está no seu ambiente. Então você se sente mais à vontade para conduzir aquela sessão. Então eu não vejo problema nenhum, tá? Pelo contrário. Só não pode fazer como já foi falado aqui em outra reunião, né?
Se descuidar porque vai receber não em é casa, porque é na sua casa que você vai. E ainda vai assim, gente, assim como a gente chega na casa da pessoa e faz uma mesa bonita, ou pede uma toalha ou leva uma toalha e faz um ambiente agradável, não é porque é na nossa casa que a gente vai fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, na nossa casa a gente tem mais recurso, então a gente pode organizar a nossa casa, não deixar tudo bagunçado, chegar assim e dizer assim, ei, não quer parar a bagunça. Né? Porque eu estava assistindo aquele programa que era do Leandro Hassum, e ele disse assim, gente, não tem coisa pior do que você chegar na casa da pessoa e ele dizer, não repara a bagunça, aí que você repara. Você começa a olhar os detalhes, olha, então, gente, por favor. Tá chamando a atenção. Você já chama atenção. For fazer na sua casa, dê uma organizada no lugar, dê uma limpada, faça um ambiente agradável, escolha o ambiente melhor da sua casa, que você veja que dá, que vai ficar mais interessante. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que tomar. E outra coisa, se de repente aquela cliente que está lá se interessar na oportunidade de você for falar da filosofia da empresa, que é Deus, Família, Carreira, como é que você vai sustentar isso? Que você vai dizer que você segue? Se a casa está caos. Exatamente. Porque assim, o importante, já que tocaste nesse assunto, como eu estava falando há pouco, que a nossa imagem de fora é importante também, principalmente quando a gente não tem essa segurança dentro da gente, que é importante a gente mostrar para as pessoas, é importante também a gente só falar do que a gente sabe, do que a gente viveu, porque aproxima mais as pessoas e traz confiança e credibilidade, né? Porque eu estava falando há pouco, como que eu vou falar para minha consultora, que eu estou iniciando, que ela tem que estudar se eu não estudo, se eu nunca sei nada, é a mesma coisa. Como que eu vou falar que eu tenho tempo para minha família, que eu tenho tempo para isso, se eu vivo me reclamando que eu não vou poder fazer isso, que eu não tenho tempo, que a minha... Gente, ninguém tem nada a ver com isso. Como eu falei, o nosso mundo é de aparência. Se você está incomodado com alguma coisa, fique para você. Ou transforme-se. Fique para você e tente mudar aquela situação, né? Não é ficar, como a gente já falou em vários treinamentos, você não fica comprando desculpa e a cliente diz, menina, eu te entendo. Isso é... Palmas pra ela. Perfeito. Então, vocês não precisam... Eu estava lendo também, quando eu estava estudando, que diz que você não tem que comprar desculpa e dar desculpa, você tem que vender beleza. Você tem que vender um modo de vida. Não é ficar incentivando. Se ela reclama que ela está sem tempo, que ela está isso, está aquilo, você não vai dizer, eu também. Não, ofereça a oportunidade para ela. Diga assim, meu amor, você não quer trabalhar, vamos se divertir fazendo aquilo. Eu tava achando que não quero, foi só chegar, né? Então, meninas, fechando parênteses e voltando para a anfitriã. A anfitriã é a parte fundamental, porque ela, quando a gente faz um bom trabalho com a nossa anfitriã, ela vai querer chamar as amigas, ela vai ficar mais empolgada. Então, nesse momento, criatividade conta muito. A forma que você vai interagir com ela, o que você pode oferecer para ela. Claro que você não vai oferecer mundos e fundos, mas o básico, por exemplo. A gente sempre coloca que a gente vai levar um presente para a anfitriã. Tá. Eu assisti um treinamento que ela fazia, o pacote da anfitriã. Ela colocava aquela bolsa multiuso, tem um monte de bolsinha, a deluxe e o envelope com 3 páginas. 5 deluxe. Numa ela colocava a lista do que a anfitriã desejava. Então ela olhava a deluxe e já colocava lá tudo que ela queria e o preço. E lá tinha escrito, a cada 40
R$40 em compra, você ganha 10. É tipo Isso um já programa é de fidelidade, né? Sim. Que é o que muitas empresas Isso já fazem. é um Então, incentivo, ela vai ficar mais empolgada para convidar mais pessoas, porque ela não tem como adquirir aqueles produtos, mas ela pode conseguir por melhor preço. Foi o que a senhora Bernadette disse no primeiro vídeo, não foi? Porque às vezes ela não tem como comprar. Então o programa da anfitriã é perfeito para essa pessoa, que ela já amou os produtos e ela vai querer aqueles produtos, mas como ela não tem como conseguir, ela vai ver que é muito simples. Mas, repetindo, se você não estiver empolgada com o programa da anfitriã, se você só liga, ei, vamos marcar uma sessão na sua casa, você chama umas amigas, não funciona. Pode até acontecer, mas não vai ter o resultado que teria se você trabalhasse aquela anfitriã. Conversa com ela diz, olha, as necessidades. marquei com as minhas amigas tal dia, tal hora, perfeito. Quem que vai? Como é o perfil dessa pessoa? Porque você também já vai preparado não só para ela, mas para as amigas que vão ser convidadas. Principalmente para a gente que anda de ônibus, por exemplo, eu sempre pergunto, qual é mais ou menos o tom? Porque eu já levo as bases específicas que eu acho que vai ser perfeito para aquela pele, né? Então, também para simplificar, para não andar com aquele monte de coisa que não é necessário, porque às vezes a gente anda com tanta coisa que acaba assustando as pessoas, né? Eu não quero Então, isso. Nossa, como é que ela... Gente, essa menina anda de ônibus, cheia de mala. Como assim? Eu não quero fazer isso. Eu não quero isso pra minha vida. já enxerga de Não outra é? forma. Já enxerga de uma outra forma. Digo, não, nossa, eu não quero isso. Coitadinha dela, tá se acabando, gente. A mula, por isso que é importante a gente chegar numa sessão, a gente pode ver correndo para não perder a hora, mas chega, respira, passa um lencinho para tirar a curiosidade e entra como se você estivesse indo para uma festa mesmo. Você tem que mostrar que você foi para se divertir, não para trabalhar. Isso tira o peso das coisas, deixa a sessão fluir mais leve, deixa as pessoas interagir melhor com você, do que você naquela coisa ali fechada. Porque assim, muita gente vai para a sessão, ela pensa assim, tudo bem, a sessão eu não tive que pagar nada, mas com certeza eu vou ter que comprar alguma coisa. Ela já tem, muita gente já tem aquela ideia de obrigação. Ah, porque ela está vindo aqui de graça e apresentar produto, eu vou ter que comprar alguma coisa. E quando você torna a atmosfera mais leve, ela vai comprar, mas porque ela gostou, não porque ela tem obrigação nenhuma com você. Não é? Eu encontrei uma mulher no ônibus que falou isso, que ela comprou uma base onde uma consultora da amiga dela, porque ela se sentiu obrigada a comprar. Assim, não porque a menina obrigou, mas porque ela se sentiu pela situação. Mas ela nunca usou, porque a menina não fez nem acompanhamento com ela. E não é isso que a gente quer. A gente quer cliente satisfeito, porque cliente satisfeita, a gente vai fazer um trabalho com ela, mesmo, por exemplo, que ela só goste de maquiagem, a gente vai criar nela aquela necessidade de cuidar da pele também. Quando a gente tem uma cliente não satisfeita, que na verdade ela só comprou o produto porque muitas vezes a consultora, a vendedora quer só empurrar o produto, isso não acontece, você faz uma venda e acabou.